Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu queria agradecer imensamente ao Jorge, né, e à Babel Team por toda a oportunidade de estar aqui hoje falando, né, de um assunto extremamente importante para mim e para o impacto social, né? Diversidade e inclusão, ela é necessária e extremamente importante não só, né, no universo corporativo, mas para toda uma transformação social. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um materialzinho. Vou me apresentar, tá? Então não se desesperem. Vamos, Completa aí, Diogo. vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Estão conseguindo ver, Jorge? Ótimo, ótimo, Diogo. Ótimo. Aí, Perfeito, se ve perfeito. deixa eu só dar um jeitinho. Peraí, só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo. Vamos. Bom, eu vou usar essa tela mesmo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para ficar a tela completa. E Ah, daqui a tranquilo, gente. tranquilo, tranquilo, que a audiencia con certeza después Maravilha. va a agradecer. Está perfecto. Maravilha. Perfeito, gente. Bom, o tema principal, né, a convite do Jorge e do time Babel, né, da Babel, é falar sobre diversidade e inclusão e o porquê a diversidade e inclusão ela realmente importa para a experiência do cliente. Né, mas antes, né, eu vou começar aqui me autodescrevendo, né, fazendo a minha autodescrição, que é extremamente importante, principalmente quando a gente fala do tema diversidade e inclusão. Eu me chamo Diogo, eu sou um homem preto, gay, que usa dreads sintéticos, estou vestindo um blazer off-white, com uma camiseta caramelo e uma calça de linho. é, no meu fundo, um fundo totalmente branco, tá? E eu sou apaixonado por cultura organizacional e pela transformação do mindset corporativo, né? Para transformar o ambiente de trabalho e a sociedade cada vez mais plural. Né? Toda a minha jornada de trabalho, ela, na maioria de toda a jornada, eu construí dentro do universo comercial, dentro da área comercial, e recentemente, né, eu tenho mergulhado em diversidade e inclusão e tenho apaixonado porque tem tudo a ver comigo, né? É, Como eu disse, sou um homem preto, um homem gay, nascido e crescido no extremo leste, na periferia de São Paulo. Quem conhece sabe das dificuldades que a gente enfrenta. Né? Tive a oportunidade de me formar em administração de empresas pela Universidade Internacional da Irlanda. Já passei por diversos mercados, como Ambev, logística, e atualmente trabalho no varejo como gestor comercial de operações na Lojas Renner. Eu sou pai de pets, tenho um cachorro e um gatinho. O gato se chama Larisso e o cachorro se chama Brisa. São minhas grandes paixões. Eu amo viajar, como o Jorge já introduziu. Eu sou apaixonado por conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, entender como é que funciona e como é estruturado, né, a diversidade cultural em outros países. Tenho mais de 6 anos de experiências, né, com contato e experiência do cliente, e eu acredito muito no potencial das pessoas e o quanto isso pode impactar positivamente não só o universo corporativo, mas em toda a transformação do nosso mundo e do nosso planeta como um todo. Como um bom aquariano, eu acredito muito na evolução das questões sociais e é por isso que hoje eu estou extremamente feliz em estar aqui com vocês para falar desse assunto que é muito relevante dentro das corporações e fora também, né? E aqui eu trago para vocês uma frase, tá, gente? Que é acolher as diferentes vivências
é uma forma de humanizar a experiência do cliente. E com isso eu quero trazer aqui para vocês. Eu gosto muito de relacionar. Eu acho que eu vou ministrar esse momento, tá? Para trazer muitas minhas experiências de vida pessoal, para que a gente gere conexões e fazer com que vocês também compreendam o sentido e o quanto isso impacta diretamente na experiência do cliente. O ano passado, é, eu hoje, né, atuo como gestor na na Renner, né, e isso me coloca em uma posição não melhor e nem pior, mas em uma posição em que normalmente a sociedade não está acostumado, né, em ver um homem preto, gay, em uma posição de liderança é, presente em alguns lugares que, que para a sociedade, infelizmente, né, a gente sabe da realidade, não um lugar comum de ver pessoas com características parecidas com a minha. Né? E eu sempre gosto de frequentar bons restaurantes, conhecer culinária, né? Como eu já disse, gosto de viajar, conhecer culturas, outras realidades, e eu frequento alguns restaurantes que é considerado elitizado, né? Eu gosto muito de estar presente, porque acredito que a minha imagem, a minha persona é extremamente importante para mudar o mindset dessas pessoas que também frequentam esse lugar, que na maioria das vezes majoritariamente pessoas brancas que possuem um poder aquisitivo maior, né? E que não estão acostumados a lidarem com essa situação. Então, eu fui numa pizzaria muito conhecida aqui em São Paulo, elitizada, e eu estacionei, eles tinham um valet, tá? Eu estacionei meu carro e desci do carro, e na frente da pizzaria tinha algumas pessoas esperando pelo seu motorista, ou pelo Uber, desculpa, pelo motorista do aplicativo, né? Então, e naquele momento eu percebi que eu estava em um lugar em que muito provavelmente as pessoas não estavam acostumadas a verem pessoas com o meu perfil. E eu tive algumas pessoas me olhando do pé à cabeça. E é muito engraçado, porque a pessoa que estava ali, né, o manobrista recebendo, né, o carro, os carros e manobrando, estacionando, ele percebeu, né, o olhar das pessoas para mim. E eu já estou acostumado, tá, gente? Isso para mim não é nenhum problema. Eu faço muita questão de estar nesses. Como eu disse, é importante a gente ser um fator de transformação, né? Então, eu já estou acostumado a estar nesses ambientes, mas eu percebi um olhar diferenciado para minha persona. E o manobrista ele automaticamente já chamou o garçom para me receber, né, na porta do restaurante. E eu tive assim uma ótima experiência porque os funcionários eles se comunicaram e eu pude perceber isso porque eles já perceberam o meu desconforto na hora em que eu cheguei no local. Então, a gente precisa estar atento para transformar todas as experiências o mais humanizada possível, para a gente garantir a experiência do nosso cliente, seja um serviço ou seja um produto. Né? E eu estendo mais, e assim, acho que é importante eu esclarecer do porquê eu faço questão de estar presente nesses lugares. Eu sou filho de um pai e uma mãe pretos, que passaram muitas dificuldades, hoje eles estão em uma situação de vida é, boa, né? Mas também passaram por muitos preconceitos e eles não se sentem à vontade em estar em ambientes elitizados porque eles acreditam que eles vão ser criticados e que eles não vão ser bem tratados, né? Então, automaticamente eles já têm na mentalidade deles de que eles não terão um bom atendimento e eu estou aqui para quebrar esse ciclo. Né? Por isso que é extremamente importante eu estar em ambientes como esse, e quando eu tenho uma ótima experiência, né, vindo dos colaboradores, né, seja do comércio ou de um produto que eles têm a sensibilidade para identificar e humanizar a experiência, eu valorizo ainda mais. Tá? Então, por isso que é muito importante. Gente, e aqui eu trago um questionamento e como a diversidade pode auxiliar na experiência do cliente.
eu acho que eu já deixei um pouco claro, né, o quanto isso pode de fato agregar. Tá? Mas aqui eu trago um número de uma pesquisa realizada pelo Kantar Inclusion Index em 2019, dizendo que 34% dos brasileiros reportam enfrentar dificuldades em seus trabalhos devido a questões de idade, gênero, etnia, orientação sexual e entre outras. Tá? Essa pesquisa ela foi atualizada. E por que eu trouxe o indicador, o percentual de 2019? Porque em 2023 eles atualizaram esses números, tá? E 2023 eles avaliaram 47% dos brasileiros reportam enfrentar dificuldades em seu trabalho por essas questões. Gente, eu vou até parar de compartilhar a tela, porque esse assunto, ele me deixa extremamente... eu preciso bater um papo olhando no olho de vocês, gente. É Exatamente. extremamente Ô, importante. Diogo, parabéns, estou tomando nota, aprendendo muito, e vamos agradecer à equipe da Persualice, que ha incluído aqui colegas que estão fazendo a tradução em Libras, como deveria ser tido feito do início, e obviamente o público estava, a audiência em LinkedIn, sobre todo, estava solicitando. Assim que o microfone Perfeito. volta com você. A gente está falando de inclusão, e é isso, é ótimo, eu amo ver isso. E assim, gente, eu precisava parar de compartilhar para a gente falar de um assunto extremamente importante, tá? A pesquisa ela foi atualizada, como eu disse, em 2023, sendo que 47% das pessoas que foram entrevistadas relataram enfrentar dificuldades no trabalho por essas questões, tá? E de um grupo de pessoas que foram, né, que tem coragem realmente de falar sobre o assunto e que enfrentam dificuldades. Eu vou trazer um número aqui para vocês. O Brasil, ele é composto por 55% de pessoas que se identificam como pretas e pardas, tá? É, Fora isso, tá? É, 8,9% da população brasileira, isso equivale, tá, a 14 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. 12% da população brasileira, tá, o que equivale a 19, aproximadamente 19 milhões de pessoas pertencem ao grupo LGBTQIAPN+. Gente, com essas informações, como é que a gente quer garantir de que o nosso cliente tenha uma boa experiência, sendo que grande parte dos nossos times pertence ao grupo diverso? E eu digo mais, quanto as empresas elas deixam de olhar para esses indicadores, para esses números, e acabam não olhando para talentos, né, do mercado, ou até mesmo para talentos internos que pertencem ao grupo de diversidade, que podem agregar o negócio positivamente. Então, esse é um assunto extremamente importante para ser falado, né? E mais que isso, né, as empresas elas não bastam somente incluir pessoas diversas nos seus times. Elas precisam, de forma genuína, né, contratar e olhar para estes candidatos como forma de aumentar a rentabilização do negócio, porque no final, o objetivo principal de toda empresa, corporação, é aumentar o seu capital. Sabemos disso, não podemos ser hipócritas, a gente precisa, né, ser diretos. Mas, com estes números, a quantidade de talentos que a gente deixa de olhar por não valorizar pessoas diversas e fazer com que elas façam parte desse time, né, para agregar e evoluir o negócio, faz com que muitas empresas deixem de crescer e evoluir e olhar para um grupo que possui um grande leque de conhecimento e agrega positivamente para o negócio. Então, gente, eu precisava muito trazer esses números para vocês, porque é muito importante a gente olhar para esses indicadores e para esses números, mas com um olhar genuíno, né? Não com um olhar
de a gente simplesmente preencher uma cota ou simplesmente preencher um compromisso público, como muitas empresas possuem com uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esse grupo que eu pertenço, tá? E eu acho que é por isso que o meu maior propósito e o meu maior objetivo na minha carreira e na minha vida é servir de referência para essas pessoas, porque eu conheci diversas pessoas na periferia, em Ferraz de Vasconcelos, né, que é da cidade, que é do município da onde eu venho, né, que ainda não acreditam na possibilidade de ingressar no universo de trabalho porque simplesmente eles não enxergam potencial e abertura do mercado de trabalho para essas pessoas. Eu tenho 8,9% de pessoas com deficiência que têm dificuldade em se alocarem no mercado de trabalho, pessoas com muito talentos que também enfrentam dificuldades e isso geram neles uma série de gatilhos emocionais que automaticamente impacta toda uma vida. Eu tenho 12% da população pertencente à comunidade LGBTQIAPN+, né, que também enfrentam preconceito, tá? E todos esses números eu trago, e o que mais me impressiona, gente, tá, é saber que o Brasil ele está no 23º lugar, tá? No 23º lugar no ranking dos países mais preconceituosos do mundo. E, cara, esse número, ele me assusta. Ele me assusta, porque o Brasil, ele é uma potência de país. O Brasil, ele é uma potência de matéria-prima. O Brasil, ele é uma potência em talentos. Porém, é um país extremamente preconceituoso. E a gente precisa olhar, porque como é que a gente quer garantir uma excelência na experiência do cliente, sendo que nós temos um país extremamente diverso e temos o preconceito enraizado, que muitas das vezes ele é estrutural. E a gente precisa falar isso dentro e fora do ambiente de trabalho. Só assim a gente vai conseguir garantir uma experiência para o cliente. Então, a diversidade, né, e a operação do atendimento do cliente, ela está extremamente interligada. Se a gente não capacita um time, porque muitas das vezes as pessoas me questionam, poxa, Diogo, uma pessoa que tem um preconceito estrutural, né, você ainda tem paciência para ensinar? Eu sempre respondo que sim. Porque eu acho que até enquanto eu sendo uma pessoa diversa, eu tenho muito o que aprender, né? A gente está ali aprendendo o tempo inteiro. E é por isso que eu digo para as pessoas, leiam, né? Busquem informação, conversem com pessoas que entendem do assunto. E para as empresas, né? Eu deixo aqui um recado para que faça isso de forma genuína, né? Capacite seus times para que eles entendam sobre diversidade e inclusão, letramento, porque só assim as pessoas conseguirão identificar o preconceito enraizado no seu dia a dia e conseguirão fazer, de fato, uma transformação dentro e fora da sua empresa, automaticamente gerando mais satisfação e, consequentemente, rentabilizando ainda mais o seu modelo de negócio. E aqui, gente, né, eu trago aqui, mas afinal, o porquê é importante falar de diversidade e inclusão? Eu acabei de falar. Gente, deixa eu só parar aqui, porque parece que eu estou nervoso, tá? Porque é um assunto que eu gosto muito de falar, né? E eu acho que a gente tem muita oportunidade, né? A gente é um país, a gente está passando por uma era digital, onde a inovação, ela acontece a todo momento. A gente fala de uma época da IA, a inteligência artificial, que está dominando as grandes corporações e está reestruturando e mudando os modelos de negócio, né? A gente está falando de um momento em que as empresas, né, e o mundo olha para investimento a todo momento, porque nós temos tecnologia, porque nós temos as pessoas, profissionais cada vez mais capacitados, novas profissões surgindo,
né? E o propósito de toda a companhia, ela precisa ser é, é, o propósito de toda a companhia precisa ser gerar mais valor, gente. E gerar mais valor, não, na minha opinião, tá, gente? Não basta você apenas ter uma cultura falando sobre diversidade. Você tem que viver isso na essência. Porque, primeiro, se você deixa a diversidade e a inclusão apenas na cultura, isso pode até atrair outros profissionais de mercado, mas você não retém essas pessoas. Você não retém. Hoje a gente vive em uma sociedade cada vez mais informada e cada vez mais consciente sobre esse assunto. Então, se as empresas não olham para a diversidade e inclusão como um fator extremamente relevante, né, não só por um compromisso público ou para mostrar para o mercado que ela olha para isso, né, não cai por terra, né? E aí, em algum momento, a pessoa que olha para isso e valoriza isso, ela vai se sentir desengajada e vai deixar a companhia. E automaticamente o profissional desengajado ele não consegue garantir uma experiência boa para o seu cliente, ele não vai ser uma pessoa produtiva dentro da sua operação e ele não vai pensar em trabalhar para evoluir o seu modelo de negócio, tá? E aí, gente, eu trago aqui uma pirâmide, eu gosto de usar pirâmides para diversos exemplos, tá? Mas trazendo aqui para o nosso foco, que é a experiência do cliente, né? A experiência do usuário. Nós temos aqui três regras claras, né? Que a minha grande amiga Patrícia, a gente tem muitas trocas e ela constrói alguns materiais e a gente compartilha da mesma informação e a gente acredita muito nisso, né? Seja o seu modelo de negócio, um serviço ou um produto, a base da pirâmide você precisa resolver um problema. Se você não resolve um problema, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa não existe. Isso é a base, tá? Em segundo, minimizar esforço. Qualquer tipo de empresa, né, ela só vai investir em um bom atendimento, e um produto, e um serviço, né, para minimizar esforço dentro da operação. E o primeiro, o último, e na minha opinião, o mais importante, gerar conexão, né? Gerar uma conexão emocional com o seu cliente interno e externo. E quando eu digo gerar uma conexão emocional, eu vou trazer até um exemplo, tá? Eu pertenço, o ano passado, eu pertenci a um grupo de embaixador de diversidade e inclusão das lojas Renner, né? E aí, nesse grupo, eu participei de vários projetos, né? E dentre os projetos, eles sempre me convidam para participar de algumas lives, né? E o projeto era para trainees externos que estavam em processo para ingressar na companhia é, no processo de trainee, né? Para o processo de trainee. E eles me chamaram para eu compartilhar a minha experiência, e é claro, né, que eu sou uma pessoa diversa, isso automaticamente gera ali para a companhia, né, o employer branding, né, a marca empregadora que olha para a diversidade, e de fato eles olham para a diversidade porque eles me dão espaço para isso, tá? Mas é muito engraçado, né? O quanto a gente, enquanto uma pessoa diversa, ela consegue agregar valor para uma marca, né? E eu participei dessa live, foi uma live de 1 hora, eu compartilhando um pouco das minhas informações, da minha experiência de vida, minha vivência, porque eu também entrei na Renner por um processo de trainee antes de sair da Ambev, e foi muito engraçado, porque eu sempre me coloco à disposição, né? O meu LinkedIn deixo disponível para, se os candidatos precisarem de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, para virem conversar comigo, porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar, e vamos lá, né? A gente está aqui para isso, né? Se o mercado de trabalho não tiver pessoas colaborativas para trocar, eu acho que a gente não precisa construir essa rede de conexão. Então, eu acredito muito nisso.
E é impressionante a quantidade de pessoas que entrou em contato comigo para falar o quanto eles se identificaram e que por muito tempo eles nunca tinham visto alguém que fosse referência para eles, né? Que eles se identificassem, né? Que eles se identificassem uma pessoa preta, uma pessoa gay, sendo ali uma imagem porta-voz de uma marca. Cara, aquilo para mim, assim, gente, isso aqui não é sobre mim, tá? Eu não tô, igual o Diogo, não, não é isso. Isso me impressiona tanto. E ao mesmo tempo me deixa muito feliz, porque eu estou conseguindo, né, de certa forma, expressar, né, alcançar o meu objetivo, que é impactar as pessoas de forma positiva, né? Mas eu ainda fico impressionado. Estamos no século XXI e ainda nos dias de hoje a gente tem pessoas inseguras e que olham para o mercado, né, com um olhar preconceituoso, né, que vão encontrar muitos preconceitos, que vão ter muitas dificuldades para se desenvolver na carreira. E, gente, eu acredito muito de que a gente só consegue garantir o sucesso do nosso cliente se a gente tem pessoas diversas dentro do time, se a gente tem pessoas que vai fazer com que o nosso cliente gere uma conexão emocional. Por isso que, para mim, a conexão emocional é o topo da pirâmide, para mim, o mais importante para a gente conseguir garantir a experiência do cliente com sucesso. Tá? E aqui, gente, partindo de um cenário, tá, em que a gente já contratou um time diverso, temos pessoas pretas, temos pessoas com deficiência, temos pessoas LGBTQIAPN+, do time, né? Não só para preencher um compromisso público, mas de forma genuína, né? Vou sempre reforçar isso. Como é que você faz para engajar? Né? Primeiro, a gente precisa entender quem é o nosso cliente interno. Antes de eu começar a palestra, eu até comentei aqui, né? A gente precisa entender quem é o nosso cliente interno, né? Para que a gente consiga atender as expectativas deles. E automaticamente construa um time engajado. E, consequentemente, ele vai transformar isso em resultado para a companhia. Né? E ter diversidade, gente, diversidade de pensamentos, diversidade de ideologias, diversidades religiosas também é importante, né? Fazer essas provocações dentro do time para que as pessoas realmente comecem a pensar diferente, né? E automaticamente também tenham empatia para entender o outro, né? Gerar isso dentro do seu time. E aqui eu trago para vocês, gente, ações práticas, né, de como trabalhar a diversidade dentro dos times, que automaticamente, gente, uma coisa automaticamente ocasiona a outra. Que no final de tudo é o sucesso do cliente. A gente tendo um time diverso, né, a gente trabalhando essas ações práticas nos times, automaticamente o time vai reverberar isso, né, para fora, para o cliente externo. Tá? Então, assim, a gente precisa utilizar a linguagem inclusiva, dando preferências a palavras de gêneros neutros e evitando os vieses inconscientes e discriminatórios. Como é que a gente faz isso? Dando informação para esse time, tendo uma pessoa com propriedade do assunto para ir lá falar, capacitar, falar sobre letramento, né? Buscar feedbacks de grupos minorizados, né? Então, assim, estar preparados enquanto companhia para a gente receber esses grupos, né? Mais uma vez, de forma genuína, de forma a trabalhar o desenvolvimento também das pessoas, assim como a gente trabalha com todos dentro de uma corporação. Né? Estudar a sua base de clientes, como eu já disse, internos e externos, né? Para que a empresa e nós, enquanto seres humanos, cause um impacto social extremamente positivo. Porque senão, se você não tiver um propósito para isso, na minha cabeça não faz sentido. Tá? Criar fóruns de discussões de casos de clientes, né? Que às vezes eu estou passando uma dificuldade aqui com um cliente, eu crio em um fórum de discussão, seja de 15 dias, né, uma vez por semana, para a gente compartilhar. Tenho certeza que o colega de trabalho, ele passando por uma outra, ele se vendo em uma situação parecida, ele já vai saber.
como atuar, né? Então a gente acaba ajudando enquanto time criando esses fóruns de discussão, né? E assim, a importância da gente ter diversidade dentro dos times, né? É porque a representatividade, né? Ela faz com que as pessoas ela tenham um lugar de fala, né? Para discutir, trazer informações, trocar, influenciar e transformar toda uma organização. E, gente, por fim, tá? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês sobre o assunto. E que, assim, tem diversas coisas que a gente pode tratar. A gente pode se aprofundar sobre a sigla LGBTQIA+, as questões sobre elas. A gente pode falar sobre questão racial, que é algo que eu vivi bastante, assim como as questões LGBTQIA+, eu vivo no meu dia a dia. Poderia falar de pessoa com deficiência. Eu posso me aprofundar sobre todos esses temas com vocês. Podem me procurar, eu fico à disposição. Meu LinkedIn tá na página do evento, a gente pode conversar. Eu sou super aberto a essas discussões, esses eventos, e por isso que eu estou muito feliz. Tá? E como eu disse para vocês, se a gente não olhar para a diversidade de forma genuína e capacitar os nossos times para que eles estejam informados, sejam empáticos para entender a diversidade e aceitar a diversidade, automaticamente isso vai refletir na marca em algum momento. E, consequentemente, isso vai se refletir no capital da companhia a médio e longo prazo, principalmente nos dias de hoje. E eu trago aqui, por fim, tá, uma frase do Muhammad Ali, um desportista, um dos melhores desportistas de 1999. Eu gosto muito dessa frase e a gente consegue utilizar ela para diversas situações. Tá? E na frase, Muhammad Ali ele fala: I love your show and I admire your style, but your pay is so cheap, I won't be back for a while. E a tradução dela diz: eu amo o seu show e eu admiro o seu estilo, mas o seu pagamento ele é tão barato que eu não vou voltar por um bom tempo. E é exatamente isso. Se a gente não consegue gerar uma conexão emocional com o nosso cliente, identificando diversidade dentro dos times, a gente consegue até vender o nosso produto ou o nosso serviço. Mas esse cliente pode não voltar. E a gente fala sobre diversidade como um projeto de retenção de clientes externos. E não só isso, retenção de cliente interno. Foi um prazer conversar com vocês. Eu fico à disposição para a gente trocar um pouco mais. Né? Como eu disse, a gente precisa discutir cada vez mais esse assunto. Né? E a única forma da gente desmembrar esse assunto para os nossos colegas dentro de uma corporação e evoluir como um time, né? Evoluindo enquanto CX e UX, tratando diversidade de forma genuína. Tá? Então, muitíssimo obrigado, Jorge. Muitíssimo obrigado, Alejandra, pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui com vocês. E não tem ideia da minha felicidade. Eu espero, do fundo do meu coração, que nesse tempo eu tenha ali agregado minimamente e impactado quem está assistindo ou quem ainda vai assistir de forma positiva, porque no final de tudo é esse o meu propósito e esse meu objetivo. Muito obrigado, Jorge.